Legal, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Olha, não é a primeira e nem vai ser a última vez que a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem repercussões não só jurídicas, mas também políticas. E eu nem estou falando aqui do Congresso Nacional, como também do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra, ontem, Alexandre de Moraes suspendeu as visitas de Flávio Bolsonaro, que é senador, mas também filho de Jair Bolsonaro, ao pai, enquanto ele estiver preso pelos próximos 90 dias em prisão domiciliar por conta ali da quebra, né? Ele não cumpriu uma das medidas cautelares impostas quando o benefício foi dado, a prisão domiciliar foi dada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, conversei com três ministros do Supremo Tribunal Federal. Um ali, inclusive, achou que o ministro Alexandre de Moraes agiu de maneira correta, já que não é a primeira vez que Jair Bolsonaro descumpre medidas cautelares, listou pelo menos cinco, então há esse respaldo jurídico para que as visitas de Flávio Bolsonaro estejam suspensas pelos próximos 90 dias e que ele não vá visitar o pai, pelo menos até ali o segundo turno das eleições, né? Daqui até o primeiro turno das eleições são 84 dias, 6 dias, então, logo depois ali do primeiro turno, o Flávio Bolsonaro não poderia visitar o pai. O problema é que alguns dos ministros avaliaram que a Alexandre de Moraes pode sim ter cumprido com a palavra dele, principalmente após ele ter imposto as medidas cautelares e a Jair Bolsonaro ter descumprido. Eu vou até listar aqui algumas das medidas cautelares que Jair Bolsonaro descumpriu, como, por exemplo, aparecer em um ato político em um vídeo quando estava proibido. Ele também permitiu que Nicolas Ferreira utilizasse o celular em visita à casa dele, enquanto ele estava já em prisão domiciliar, e também houve o caso envolvendo a tornozeleira eletrônica, tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, o que fez que Jair Bolsonaro fosse para a Papudinha, inclusive para o regime fechado. Importante também a gente destacar que esses dois ministros disseram que Alexandre de Moraes está sendo levado a jogar o jogo que a família Bolsonaro quer, já que eles podem continuar dizendo que estão sendo perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente pelo ministro Moraes. Esses ministros opinam que o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes deve deixar que haja pelo menos aí esses desafios por parte da família Bolsonaro e que ele só dê uma decisão depois que os advogados explicarem, que a Procuradoria-Geral da República dê seu posicionamento e também, principalmente, que não inflame o cenário político nacional. Inclusive, um desses ministros foi ali tido como muito próximo de Alexandre de Moraes, mas que ele não quer dar esse tipo de sugestão para não interferir no julgamento. Só para a gente lembrar rapidamente o que ocorre a partir de agora, quais são os próximos passos, o ministro Alexandre de Moraes, até amanhã, espera ouvir os advogados de Jair Bolsonaro, as explicações do porquê o descumprimento dessa medida cautelar e, principalmente, se Jair Bolsonaro sabia que a carta que ele escreveu para o filho, Flávio Bolsonaro, seria lida ali nas redes sociais. Houve, inclusive, eu pude apurar, que Michele Bolsonaro tentou impedir que Flávio Bolsonaro fizesse essa leitura da carta nas redes sociais, sabendo que era o descumprimento de uma medida cautelar, conversou com a Executiva Nacional do PL, o Partido Liberal, mesmo assim não foi ouvida. Depois que a defesa se explicar, o ministro Alexandre de Moraes vai então pedir o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e depois disso se posicionar. Se vai manter Jair Bolsonaro em casa e aí restringir as visitas de Flávio Bolsonaro, se vai autorizar novamente que Flávio Bolsonaro volte a visitar o pai, inclusive há um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para que ele, como advogado constituído de Jair Bolsonaro, não seja impedido de visitá-lo, e até mesmo se Jair Bolsonaro pode voltar para a prisão em regime fechado. Ele já cumpriu esse tipo de regime, tanto na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, como também na Papudinha por aqui. Gago, eu volto com você.